Josué capítulo 3, leremos todo o capítulo 3 e depois nós vamos expor a palavra do Senhor como Deus propõe fazer. Vamos lá, então, diz assim a palavra do Senhor. Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passassem. Sucedeu ao fim de 3 dias que os oficiais passaram pelo meio do arraial. E ordenou ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os levitas sacerdotes a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Contudo, haja a distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e ela. Não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que por tal caminho nunca passaste antes. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E também falou aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Então disse o Senhor a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que, como fui com Moisés, assim serei contigo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levem a arca da aliança, dizendo: ao chegardes à borda das águas do Jordão, parareis aí. Então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos vós para cá e ouvis a palavra do Senhor vosso Deus. Disse mais Josué: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os fariseus, os girazeus, os amorreus e os jebuseus. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa ao Jordão diante de vós. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo, porque há de acontecer que, assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber, as que vêm de cima, e se amontoarão. Tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo, e quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da cega, pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã, e as que desciam ao mar da Arabá, que é o mar salgado, foram de todo cortado. Então passou o povo defronte de Jericó, porém os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Amém? Que Deus nos abençoe, que o Senhor abra o nosso entendimento, que o Espírito de Deus nos dê iluminação, compreensão, para que possamos crescer mais uma vez, ouvindo a palavra do Senhor, sendo edificado nessa noite. Bom, queridos, o Novo Testamento sempre tratou algumas coisas do Antigo Testamento como simbologia da nossa jornada, da nossa caminhada ou da caminhada da igreja. A peregrinação do povo de Israel, a entrada no Jordão e tantas outras questões que o Novo Testamento aponta, serviam de exemplo para os irmãos do primeiro século, como exemplo, assim como também, adentrando ao tempo, aos séculos, passando aos séculos, também serve para nós. Nos apresenta um tipo de ilustração, por exemplo, essa travessia do mar do Rio Jordão, como uma superação daquele povo para conquistar a sua terra prometida, a promessa que Deus havia feito. Ele tinha um grande obstáculo. Embora houvesse outros obstáculos, né? Depois de 40 anos, eles experimentam esse milagre de passar pés enxutos
em um rio que estava transbordando. Em todo período de plantação, de cega, o rio ele transbordava. As suas ribanceiras transbordavam, não havia lugar algum que eles pudessem passar e que houvesse pouca água. Havia, além disso, desse grande obstáculo que eles teriam que atravessar para poder conquistar ou chegar à terra de Canaã, e logo depois da terra de Canaã, que eles atravessassem, que eles atravessassem ali o Rio Jordão, eles iriam enfrentar o quê? A muralha de Jericó. Teria que se apossar agora todos os inimigos que estavam ali. Deus havia dado a promessa, mas não cairia de mão beijada para eles. Eles teriam que fazer a parte deles. Ou seja, a parte do impossível, a parte do milagre, Deus faz. Aquilo que não nos compete, aquilo que não temos a capacidade de fazer, aquilo que foge do nosso controle, da nossa alçada, Deus pode fazer. Mas aquilo que está ao nosso alcance, aquilo que precisamos fazer, pelo menos dar o primeiro passo, nós devemos fazer. Porque a partir desse primeiro passo, Deus fará grandes coisas. Então, olhando esse texto no passado, como Deus trabalhou com o seu povo, mesmo dando uma promessa, e diante da promessa tinham vários obstáculos, e esse povo já vinha peregrinando durante 40 anos no deserto. Era tempo suficiente. Esse povo, e é óbvio que a geração foi se renovando, esse povo havia ficado no Egito 400 anos. E Deus agora estava libertando o povo do Egito para levar para uma terra que manava leite e mel. É até a linguagem que nós estamos estudando no livro de Isaías, aquela ideia de comer leite e mel. Nesse texto, especificamente, é uma linguagem de prosperidade, de abundância, que Deus faria. No caso de Isaías, talvez já esteja mais mostrando a escassez que existiria naquele lugar. Então, mas Deus é o Deus que faz a promessa. Mas não só faz a promessa, mas é o Deus que está conosco para nos fazer alcançar também essa promessa. E aí, queridos, o que acontece? Olhando para esse texto, como nós estamos olhando aqui, do Antigo Testamento, como Deus lidou com esse povo, como Deus trabalhou com esse povo, e veio caminhando com ele durante o deserto, dos 40 anos, operando milagres, mas também repreendendo o povo. Alguns que tinham o coração endurecido não entraram, não ficaram, morreu pelo meio do caminho. Deus renovou toda a geração, e aí então Moisés está morto, e agora precisa de um sucessor, e Deus levanta Josué para dar sequência. No capítulo 1 tem Deus chamando a Josué para eleger Josué e capacitar. Veja bem que quando Deus levanta alguém, esse alguém que é levantado por Deus tem todo o respaldo de Deus. Deus o respalda, Deus confirma que de fato aquela pessoa tem a vocação, ele foi comissionado por Deus, ele foi chamado por Deus e Deus toma a frente de todas as coisas. Mas isso não significa que seria uma caminhada fácil. Isso não significa que não teria um obstáculo pela frente. Então isso retrata muito bem a nossa jornada, a nossa caminhada. Estamos livres, Deus nos livra do império, livrou o povo do Egito do império de Faraó, da mão pesada de Faraó, do jugo de Faraó, que é uma tipificação do inimigo, mas a nós ele nos liberta do império das trevas, da morte eterna e debaixo do jugo de Satanás. E nos faz a promessa de vida eterna para irmos para a nova Jerusalém, para a nossa nova Canaã, que é o nosso lugar de descanso, que é a nossa morada eterna. Então há essa alusão, mas não significa que não tenhamos obstáculos. E o texto vai mostrar que entre o livramento de Deus, a libertação de Deus e a promessa de Deus e a conquista da promessa, há um caminho a percorrer. E não apenas uma caminhada longa, mas também uma caminhada que experimentamos o milagre de Deus, como eles experimentaram o milagre de Deus, mas também obstáculos, dificuldades, inimigos se levantaram contra eles e foram inúmeros inimigos e barreiras que se levantaram, e Deus fez com que esse povo lograsse êxito e chegasse até a terra de Canaã. Então começa esse processo olhando exatamente isso. Então, assim como nós meditamos nesse texto, lembrando que Deus fez, nós não podemos tirar os olhos para os nossos dias,
que a nossa jornada também representa isso. E o Novo Testamento usa muito essas expressões, fatos que aconteceram no Antigo Testamento como tipificação, como símbolo daquilo que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Por exemplo, os 40 anos no deserto, a travessia do Jordão, a ocupação da terra, tudo isso o Novo Testamento usa para mostrar a nossa caminhada atual, a caminhada, a jornada atual do povo de Deus, do Israel espiritual de Deus. Então, vejamos primeiro a situação em que esse povo se encontrava. Primeiro, esse povo, ele estava ali preso no Egito. Deus o livra. Deus tira esse povo do Egito com mão poderosa e traz esse povo para que pudesse então caminhar, e nessa jornada de caminhada pelo deserto, eles experimentassem Deus de maneira que até a sua identidade fosse restaurada. Por quê? Ficaram 400 anos no Egito. Então, muita perda. Eles perderam a sua identidade religiosa, espiritual, né? 400 anos vivendo dentro de uma cultura, a pessoa absorve tudo aquilo. Gerações se passaram, outras gerações vieram, e eles não tinham a liberdade de cultuarem a Deus. Por isso Deus não leva direto para a terra de Canaã. Deus leva para um caminho de processo. Deus leva para um caminho de ensinamento, a dinâmica de Deus, a didática de Deus. O deserto é uma didática de Deus. É um lugar de aprendizagem, é um lugar que Deus nos leva e nos põe propositalmente para ali no deserto experimentarmos o milagre de Deus. No primeiro momento o milagre é ruim, o deserto é ruim. No primeiro momento o deserto é seco, é árido e a noite é frio. E tem caminhos áridos, podemos nos perder, mas é ali no deserto onde o povo experimentou a mão poderosa de Deus, o milagre de Deus, comeram, dependeram de Deus e Deus cuidou do povo. Isso deveria agregar a fé desse povo. Mas toda a geração que saiu, só quem entrou, na verdade, era uma nova geração, Josué e Caleb, daquela geração que saiu dos 40 anos. Portanto, queridos, Deus trabalha na vida do seu povo. E o deserto que Deus nos leva é exatamente para aprendermos de Deus. Olharmos e termos a experiência de, na dificuldade, enxergarmos o poder do nosso Deus. Então eles estavam ali, havia a sua jornada, Josué manda que esse povo saia de sua cidade, do lugar que eles estavam, e eles se acampassem ali em Setim até aquela região. Eles saem ali de Setim e acampam naquela região, praticamente de frente, diante daquele grande obstáculo, que no primeiro momento tem dois significados. Primeiro, aquele obstáculo do Jordão era um obstáculo geográfico, um obstáculo físico. Eles teriam que atravessar aquilo. E como o texto diz, não havia lugar raso que eles pudessem dar pé. Ou seja, então não tinha como atravessar. Até porque tinham aproximadamente 1 milhão tinham saído de pessoas, haviam saído, segundo estudiosos, 1 milhão de pessoas haviam saído dali da terra do Egito e caminhado pelo deserto. Além de trazer consigo algumas coisas, alguns animais. Haviam crianças, haviam idosos, e era praticamente impossível de que eles atravessassem aquele Jordão. Era necessário um milagre. Mas até que o milagre acontecesse, eles tinham que caminhar em direção ao obstáculo. E é isso que nós precisamos aprender. Às vezes nós fugimos dos obstáculos, nós preterimos isso, ficamos praticamente procrastinando. Porque os obstáculos nos travam muitas vezes, nos desanima, nos abate. Mas só que Deus tem um propósito, ainda que Deus te leve em direção ao Jordão, existe um obstáculo físico para ser superado. Mas o que você pode fazer é chegar até o Jordão. O resto é Deus quem faz. E ali precisava de um milagre do Senhor. Então eles não poderiam atravessar por causa da quantidade de pessoas, haviam idosos e crianças, como nós falamos, mas também a quantidade de água no período da cega, período da colheita, da plantação. Havia muita água. E eles não podiam atravessar. Não era um período em que havia um frio suficiente que pudesse gelar aquilo para que eles arriscassem atravessar por cima do gelo. Não havia possibilidade. E eles estavam ali. E diante de uma situação impossível, só nos resta uma questão. É buscar a direção de Deus. É buscar
a orientação de Deus. E é isso que acontece. Olha só o que o texto nos mostra no capítulo 3. Primeiro obstáculo, né? Que significava um obstáculo físico, um obstáculo geográfico que eles tinham que ultrapassar. Mas também, ao mesmo tempo, era um obstáculo espiritual. Porque entre o Jordão e a promessa, entre eles e a promessa, Jordão limitava ali tanto o passado deles como o presente. Era um limite. Passando ali, eles iriam experimentar o futuro, aquilo que Deus havia prometido. E o Jordão deixava para trás todo o passado. E qual era o passado? Um período de escravidão, de luta, de servidão, né? De distanciamento de Deus, exilado ali no Egito. Então havia também a questão espiritual naquela situação. Aí, queridos, o texto nos mostra que, primeiro, levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até ao Jordão e passaram ali antes, e pousaram ali antes que passassem. Sucedeu que, ao fim de 3 dias, que os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor, vosso Deus, e que os levitas, sacerdotes, a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Contudo, haja distância de cerca de 2000 côvados entre vós e ela. Não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que por tal caminho nunca passaste antes. Então, quando estamos diante de um obstáculo, o que nos resta é, sem sombra de dúvida, buscar a direção de Deus, buscar a direção daquele que pode mudar a realidade, daquele que pode intervir, porque foi o mesmo Deus que eles experimentaram, pelo menos a geração que saiu, mas eles ouviram a história de toda a caminhada. Aquela geração que estava ali sabia do que Deus havia feito desde como Deus tinha tirado com mão poderosa o povo do Egito. Então eles conheciam esse poder de Deus. Foi o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho. E se Deus era suficientemente poderoso para abrir o Mar Vermelho, ele também era poderoso para abrir ali aquele rio. Então, o que nos mostra esse texto é que, diante de uma situação adversa, temos um Deus que nos dá direção. Observa que os líderes chegam e dizem assim: olha, quando vocês observarem que os levitas, os sacerdotes, passaram carregando a arca, vocês irão posterior à arca, vocês seguirão a arca. Primeiro, porque a arca representava o quê? A presença do Senhor no meio do povo. Então, é essencial entendermos isso. Deus anda com o seu povo. Deus anda no meio do seu povo. E o que é interessante, nós não podemos passar à frente de Deus. Nós devemos seguir a orientação de Deus. E aí os sacerdotes, os líderes vão dizer, quando os sacerdotes passarem com a arca do Senhor, e eles caminharem, e depois de 2000 côvados de distância, ok? Um côvado era mais ou menos a medida da mão até o antebraço, né? Praticamente era isso, aí vai variar do tamanho deles, né? Mas 2000 côvados de distância vocês seguirão. Não muito perto. Por quê? É um caminho que vocês não conhecem. Então vai distante observando os sacerdotes e a arca para que vocês possam conhecer o caminho, porque é caminho que vocês nunca passaram. Então Deus nos mostra caminho aonde não existe caminho. Deus nos mostra saída quando não existe saída. Mas o que é importante aprendermos é que não podemos passar o povo na frente da arca. Não vou usar aqui aquela linguagem que a gente usa, né? Os carros na frente dos bois. Nesse caso, o povo não poderia passar na frente de Deus, porque é Deus quem conduz o povo. É Deus que vai na frente do seu povo. E é Deus quem vai removendo todos os obstáculos. Sem Deus não podemos fazer absolutamente nada. Então o que eles deveriam ainda aprender é a dependência de Deus. É esperar em Deus, a direção de Deus e seguir os passos de Deus. É o que a liderança faz. Olha, quando vocês veem que os sacerdotes, os levitas, passaram com a arca, vocês se levantam e seguem. Não entre em nenhum empreendimento sem Deus na frente. Amém. Não tome nenhuma decisão sem que Deus dê a direção. E muitas vezes nos damos mal
por consequência disso. Então, primeira coisa que esse texto vai nos mostrar. O princípio, a primeira lição que esse texto me mostra é que o princípio da vitória é que ela não vem de nós mesmos, ela vem de Deus. Por isso, eles disseram, olha, vai à frente, e depois que vocês forem à frente, e que a Arca da Aliança for à frente, aí vocês podem passar. Verso 2 ao 3 assim. Sucedeu ao fim de 3 dias que os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo dizendo, quando virdes a Arca da Aliança do Senhor vosso Deus, e que os levitas sacerdotes a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Amém? Amém. Então é Deus na frente. Em toda a nossa jornada, em todo o nosso empreendimento, Deus tem que estar na frente. Então a primeira instrução que esse texto aponta é o princípio de que a nossa vitória vem de Deus. Não é de nós. Não é da nossa habilidade, não é da nossa capacidade. Se Deus não estiver à frente, seremos condenados, fadados a uma grande derrota. Então, a primeira lição, lembrando que o quê? A arca, onde você encontra isso, pastor? A arca era o símbolo para Israel da presença de Deus. Todas as vezes que o povo pecava e Deus permitia que as nações tirassem a arca do meio do povo e que eles iam para a peleja sem a arca, eles eram derrotados. E uma vez que eles quiseram levar a arca de qualquer maneira, sem um conserto com Deus, eles também foram derrotados. O fato aqui não era só levar a arca, tinha que haver um conserto, tinha que haver um preparo. E é isso que Deus faz. Deus faz a parte dele, mas a nossa nós devemos fazer. Observe então, a segunda instrução que eu entendo aqui nesse texto, que o texto nos mostra, é que eles deveriam santificar-se. Olha o verso 5, diz assim, verso 5, disse Josué ao povo, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no vosso meio. Porque Deus fala para Josué e Josué convoca o povo para a santificação. Porque não era simplesmente o fato de Deus ir à frente, representado naquela arca, e os sacerdotes levando, que eles iam de qualquer jeito. E que aí, só porque a arca está na frente, Deus iria dar vitória a eles. Não. Deus tem compromisso conosco, mas Ele quer que tenhamos também compromisso com Ele. Então, Josué fala, diz o seguinte, santificai-vos, porque hoje o Senhor fará maravilha no vosso meio. Mais uma vez, afirmando que quem operaria o livramento e concederia a vitória era o Senhor, mas que havia uma necessidade desse povo se despojar do velho homem, do velho mundo, do Egito, porque havia alguns resquícios de idolatria ainda na vida desse povo. E a ideia é que eles se santificassem para que e dessem distância, para que eles não atribuíssem a vitória nem aos homens e muito menos aos seus ídolos que ainda guardavam no coração. Alguns resquícios de idolatria que existiam no coração, para não atribuírem, por exemplo, a Baal, que era, de certa forma, ainda em Canaã cultuado, e que esse povo poderia ainda atribuir a alguns deuses. Então, santifique, tire toda a idolatria do seu coração, porque Deus fará milagres. Amém. Mas há necessidade de um conserto. Então, o povo deveria se santificar, deixar todos os ídolos, porque essa luta agora era do próprio Deus. O Senhor da natureza, o mesmo que quando Pedro, João e Tiago estavam ali, os discípulos estavam naquele barco, na travessia, e veio aquela tempestade, e os ventos sopraram com força, e as águas se levantaram com força, batendo naquele barquinho deles, e eles ali agoniados, Jesus dormindo na cabeceira, ali na proa daquele barco, e eles desesperados, imagino com uma panelinha, com a cuia, tirando a água que estava entrando, desesperado, porque o barco ia afundar, e ele olha para Jesus e diz assim, ó Jesus, o Senhor não se incomoda, nós estamos perecendo, nós estamos morrendo. Jesus descansava na paz dele, e era a paz que os discípulos deveriam aprender. Olhar para Cristo e seguir o mesmo exemplo. Se Cristo estava sossegado, por que ele estava sossegado diante da tempestade? Porque ele já havia dito primeiro que eles chegariam do outro lado. E uma vez que a palavra do Senhor é liberada, ninguém pode impedir o milagre do Senhor. Amém. E aí o que é que acontece?
O discípulo fala, olha para Jesus, Jesus olha aí e vê aqueles homens tão tímidos, com pouca fé, e fala para o vento, vento, acalma-te, mar, aquieta-te. E há bonância, tranquilidade. É o mesmo Deus que disse que faria cessar as águas, interromperia as águas dos altos, e eles fariam uma barreira, de tal maneira que eles passassem. Observa o que o texto nos mostra, verso 5. Mas isso primeiro tinha que também acontecer, não um comprometimento da parte de Deus para com o seu povo, mas um compromisso do povo também para com a parte de Deus. Santificai-vos hoje. Tire os ídolos do meio de vocês. Então o texto vai nos mostrar exatamente isso. A terceira orientação era que os sacerdotes, eles eram encarregados para conduzir a caravana. O verso 6 diz assim: e também falou ao sacerdote dizendo: levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Então, os sacerdotes, observa aqui, se você não sabia, tanto o rei, ministério de rei, monarca, do Antigo Testamento, ministério sacerdote e o ministério profético que existia no Antigo Testamento eram figuras do ministério que Cristo assumiria quando ele viesse. Então, Cristo exerceu os três ministérios de rei, e ele é rei. Amém? Ele é rei, ele foi profeta, e ele é o nosso sumo sacerdote que intercede por nós. Então, no Antigo Testamento, os sacerdotes foram levantados como simbologia. Os sacerdotes foram levantados como simbologia. Os profetas foram levantados como um símbolo daquele que viria. O profeta dos profetas, o sacerdote dos sacerdotes, o sumo sacerdote, né? E o rei dos reis. Então eles foram na frente, porque eles havia mostrando ao povo a necessidade de um mediador. Então os sacerdotes que levavam, eram eles que tinham uma relação com a arca, com a presença de Deus. E é isso que Cristo faz. Cristo vai na frente, ele é o nosso sumo sacerdote, e é ele que intercede por Deus, por nós, a Deus por nós. Amém? É ele quem intercede a Deus por nós. Então, esse ministério dos sacerdotes conduzindo a arca era um símbolo do ministério sacerdotal de Cristo, mostrando que o povo havia uma necessidade de um intercessor, de um intermediário. E o nosso intercessor, o nosso intermediário, chama-se Cristo Jesus, o mais perfeito, porque os outros tinham que se purificar sempre e oferecia sacrifício todos os anos. Cristo não teve pecado, não precisou de purificar-se, e ele ofereceu apenas um sacrifício para todo sempre, e não precisou mais oferecer outro sacrifício, que foi a sua própria vida. O sacrifício perfeito do sumo sacerdote perfeito. Então, essa é a terceira lição que eu aprendo nesse texto. Então, eles deveriam transportar a arca de uma forma especial. Não era de qualquer forma que se conduzia à presença de Deus. Não é de qualquer forma que Deus vai operar um milagre e nós cristãos devemos conduzir a presença do Senhor. Eu tenho a presença do Senhor, eu sou cheio do Espírito, mas não é de qualquer forma. Amém? Amém. Não é de qualquer forma. E o grande problema, muitas vezes, desse povo se relacionar com a arca é porque eles queriam trazer a arca de qualquer forma. Lembra do episódio daqueles dois homens que a arca ia caindo e eles tocaram e morreram? Primeiro porque não eram os animais que deveriam conduzir a arca. Quem deveria conduzir a arca eram os levitas e eram os sacerdotes, carregados pela argola, um bastão, e eles conduziam. A presença de Deus não é para ser levada irresponsavelmente. A palavra do Senhor não é para ser levada de qualquer forma. Nós somos os sacerdotes do Senhor. Como Lutero diz, nós acreditamos no sacerdócio universal. Amém? Amém. E o nosso sumo sacerdote é Cristo. E nós somos responsáveis para levar a presença de Deus por aí afora, mas não podemos levá-la de qualquer maneira. Amém? Amém. Portanto, queridos, aí nós vamos ver Deus agindo de uma maneira especial. Parece que no verso, deixa eu ver aqui, 7 e 8, diz o seguinte: então disse o Senhor a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que, como fui com Moisés, assim serei contigo.
Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levem a arca da aliança, dizendo, ao chegares à borda das águas do Jordão, parareis aí. Então observa que quando Deus levanta um líder, Deus o sustenta. É Deus quem estabelece a liderança. É Deus quem escolhe. E quem Deus levanta, Ele capacita. Não há ninguém insubstituível. Moisés era um grande líder. E o povo obedecia a Moisés. Deus honrou e provou que esteve com Moisés em toda a jornada. Deus honrou todas as palavras e atitudes de Moisés. Agora Deus estava levantando um novo líder. E esse novo líder, Deus também iria estabelecê-lo. E é Deus quem estabelece a minha liderança, a sua liderança. É Deus quem estabelece, é Deus quem dá autoridade, é Deus quem capacita. Ele chama quem Ele quer, mas aquele quem Ele chama, Ele capacita, Ele prepara. E Ele confirma a vocação das pessoas. Tem gente que quer ser líder por ser líder, que não foi levantado por Deus. Tem pastores que se levantam porque querem ser pastores, mas muitos não foram levantados por Deus. É necessário a vocação. E essa vocação é Deus quem faz. E é esse Deus quem confirma. E Deus foi com Josué, assim como foi com Moisés. E quando Deus o chamou para um desafio, é claro que Josué ficou assustado. É claro, porque era um grande desafio e ele sabia que o povo era rebelde, que era duro lidar com o povo de Israel. Era um povo crítico, era um povo rebelde, era um povo exigente, era um povo maldoso. E ele tinha que lidar. Ele viu como o povo tratou Moisés. E ele saberia também exatamente que o povo trataria daquela mesma forma. Mas o que fez com que ele continuasse e aceitasse o desafio? A confirmação de Deus, eu serei contigo. E quando Deus promete ser conosco, pode vir os desafios que forem. Deus fará você superar todos esses desafios. Amém? Amém. Então observe o seguinte, o verso 10 diz o seguinte: disse mais Josué, nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará de diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os fariseus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Observa aqui, a ministração dos sacerdotes indo adiante, a arca da aliança no meio, estava mostrando que Deus estava no meio deles. Amém? Amém. Deus estava no meio deles. Não há nenhuma motivação maior e melhor do que saber que Deus é conosco em uma empreitada. Quando nós temos convicção, quando nós temos certeza de que Deus está conosco, pode se levantar o que for. Pode vir à frente Mar Vermelho, pode vir à frente Rio Jordão. Mas se Deus estiver no meio do seu povo, nada pode deter esse povo. E é isso que o texto nos mostra. Isso é importante para um povo, sobretudo nômade, né? É um povo que não possuía armas, tampouco experiências de guerra, precisava de um Deus que era estrategista e o Senhor da guerra, o general dos generais. Então ele precisava desse Deus, porque não era um povo treinado para a guerra. Um dos motivos que Deus também não levou o povo pelo caminho curto, quando tirou do Egito, ele disse, porque lá tereis grandes nações que se levantarão. Eles não estavam preparados para a guerra. Deus não nos coloca em prova que não estamos preparados. Deus só nos põe em desertos quando estamos preparados. E ainda quando nos coloca, Ele vai conosco. Amém. E isso é o que o verso 10 vai nos dizer. Que Deus estava com eles. Era o pronunciamento de Josué. Deus está conosco. Deus está com vocês. Ele faz lembrar que esse Deus é o Deus de aliança. Observa o que vai adiante, o verso 11. Que ele tiraria todos os obstáculos. Observa também que além do Mar Vermelho, do Rio Jordão, haviam outros exércitos para vencer. Então, queridos, às vezes nós queremos ter sucesso, conquistar alguma coisa e achamos que vai ser tudo fácil. E as pessoas desistem. Mas Deus é muito claro, vocês terão adversário. Amorreus, jebuseus, que mais? Cananeus, heteus, heveus, os ferezeus, os gigazeus, os amorreus, os jebuseus. São vários inimigos. Deus não estava dizendo para eles que se iludisse.
seria uma caminhada de água e sombra. Não, vocês terão. Mas eu vou despojá-los. Eu mesmo vou tirar. A vitória vem de Deus. E a importância de Deus estar conosco é que faz a diferença. Porque não somos melhores que ninguém. E as lutas não vêm só para os de fora, mas para aqueles que estão no corpo de Cristo. Mas um fator que é diferencial é a presença de Deus. Alguns têm estrutura para suportar a crise que está estabelecida no mundo, outros não. E o que nos dá esperança é saber que Deus é conosco. Porque já sabemos de todas as adversidades. E eles sabiam. Para que eles não se espantassem e dissessem, ó, Deus nos enganou. Não. Deus é muito sincero. Vai ter amorreus, vai ter heteus, vai ter tantos outros. Mas eu vou tirá-los do caminho de vocês. Amém? Então Deus estava no meio deles. E ele lembra ao povo que esse Deus tinha feito aliança com eles. Verso 11 diz o seguinte: eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo, porque há de acontecer que, assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levaram a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão, serão elas abertas, a saber, as que vêm de cima, e se amontoarão. Então observa que Deus usa o seu povo para operar o milagre. É Deus quem faz o milagre, mas Deus usa pessoas. Quando os sacerdotes levarem a arca, que era a presença de Deus, e quando eles tocarem as águas, então o rio se abrirão. As águas de cima se amontoarão e formarão um caminho. Mas para que isso acontecesse, era necessário que houvesse uma condição. Vocês têm que pisar na água. Exerçam a fé. Exercite a fé de vocês. Eles não viram o Mar Vermelho ou o Rio Jordão abrir. Na medida que eles caminhavam, as águas não baixaram. Mas eles não podiam parar. Assim também é a nossa jornada. Nós estamos indo aqui. Vamos trazer para a nossa igreja. Nós estamos vendo um grupo que Deus resumiu. Deus quis resumir. Nós estamos caminhando. Estamos vendo algum prognóstico, fisicamente, alguma coisa mudando, a água baixando? Não. Mas o que estamos fazendo? Estamos marchando. Não paramos. E uma hora, quando chegarmos a tocar nas águas, chega uma hora que Deus opera o milagre. Amém? Amém. Mas é necessário que você caminhe. Para que as águas pudessem se abrir, elas fossem retidas lá em cima, eles tinham que andar. E Deus não ia andar por eles. Eles tinham que andar. Assim também somos nós. Deus não vai andar nem por mim nem por você, porque Ele nos deu perna, nos deu força, nos deu capacidade. O que eu posso fazer, o que você pode fazer, Deus não irá fazer. Então ande. Só que você tem que andar, mesmo que as águas, mesmo que não estejam vendo as águas do Jordão baixarem ou se abrirem, porque eles não viram. Os rios cheios, eles tinham apenas que crer. Quando os pés dos sacerdotes tocassem, as águas se abririam. E é isso que acontece. Exerça sua fé, mesmo que não esteja vendo absolutamente nada acontecer. Siga a orientação de Deus, a ordem do Senhor. Amém? Amém. E eles então atravessaram aquele rio. Eu quero chamar a atenção para algumas realidades primeiro. Eles atravessam o Rio Jordão de frente para Jericó. Isso foi algo desproposital? Não. Foi proposital. Porque em Jericó tinha uma muralha grande. E havia uns inimigos que estavam esperando esse povo hebreu passarem. E quando eles viram o rio se abrirem, as águas de cima segurarem, e o povo passarem o rio, que eles não davam pé, de pé enxuto, a Bíblia diz que os inimigos de Deus ficaram com o coração derretido. Então foi proposital o lugar em que Deus estabeleceu eles, mandou que Josué acampasse para atravessar de frente a Jericó. Para quê? Para que os inimigos de Jericó conhecessem o Deus de Israel e derretessem o seu coração. Onde eu encontro isso? Capítulo 5, verso 1, olha só o que diz. Sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus que habitavam
deste lado do Jordão, ao ocidente, e todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão diante dos filhos de Israel, até que passamos, desmaiou-se-lhes o coração e não houve mais alento neles por causa dos filhos de Israel. Então, Deus nos coloca em lugares estratégicos. Os nossos inimigos, para que os nossos inimigos assistam manifestar a glória de Deus nas nossas vidas. Amém? Para que eles saibam disso. Rapidamente, para a gente caminhar para o final, eu quero mostrar alguns requisitos importantes que foram necessários para que o milagre do Senhor acontecesse. Primeiro, foi a presença de Deus. Não abra mão da presença de Deus. Ela faz toda a diferença. Não faça nada na sua vida, por mais experiente, conhecedor que você seja, sem primeiro pedir conselho a Deus e pedir a direção de Deus. Quer milagre de Deus? Deixe Deus ir à sua dianteira. Deixe que Deus vá à sua frente. Segundo, santificação. Prepare o seu coração. Tire os ídolos do coração. Aquilo que você se apega muito mais do que a Deus. Abra mão disso e você vai experimentar o agir de Deus. Santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas. Quer experimentar a maravilha do Senhor? Santifique-se. Amém? Verso 5 diz isso. O verso 9, outro requisito para que o milagre de Deus aconteça, chama-se palavra de Deus. Verso 9 diz assim: então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor. Quer experimentar o milagre do Senhor? Ouça a palavra de Deus, medite na palavra de Deus, se apegue à palavra de Deus. Ela que é o agente do milagre. Ela tem poder para criar do nada. Assim como Deus disse, haja luz. Com o poder da sua palavra, Ele trouxe à existência algo que não tinha existência. A palavra tem poder criador. A palavra tem poder de operar milagre, mas não a minha, mas a palavra de Deus. Todos os milagres que aconteceram a partir dos profetas aconteceram porque todos eles disseram: fizemos conforme a palavra do Senhor, não a palavra deles. Há aí uma teologia que diz que a nossa palavra tem poder. Ela tem um poder, eu costumo dizer, relativo. Esse poder da minha palavra na sua vida, divino, ele pode... Divino não é a palavra, é o divino que está aqui conosco. Esse poder da minha palavra, divino, que eu lanço para você, ela é relativo. Supor que eu trago palavra que possa te destruir de maldição. Ela é relativa, porque ela vai depender de como você vai recebê-la. Você pode usá-la, ela pode te derrubar, mas você pode usar a palavra que eu estou te dando de derrota como um trampolim para você vencer. Então, o homem não tem poder, a palavra do homem não tem poder absoluto. O único poder absoluto é a palavra de Deus. Nós temos uma palavra, poder, no sentido de influência. Não no sentido poderoso, criativo, como muita gente. Sua palavra tem poder. Olha, se tivesse, eu já profetizei tanta coisa que acontecesse de bom na minha vida, não aconteceu. Eu também. Né? Ok? Então não sejamos imaturos nesse sentido. Creia e exerça a fé. É um outro requisito. Se eles não andassem, eu não estou vendo nada, o rio continua transbordando nas suas cabeceiras. Vamos esperar primeiro baixar, ver um sinal, depois nós vamos andar? Não, marche, ande, mesmo que não esteja vendo nada, até que teus pés toquem nas águas. As águas cheias, não rasas. Quando os sacerdotes tocaram, aí sim que o milagre aconteceu. Muitos milagres aconteceram quando os discípulos dos profetas saíram para pegar madeira para construir o templo. Diz que um dos discípulos dos profetas pegou um machado emprestado e o machado caiu e afundou. E ele disse: ai meu Senhor, o machado caiu na água, no rio, e afundou. Perdi o machado e ele não era meu. Aí o que é que o profeta fez? Onde caiu? Ele caiu ali. O profeta Eliseu pegou um pedaço de madeira e tocou. Quando ele toca na água, aí é que o milagre acontece. O machado flutua. Você agora pega o seu machado. Quando Deus falou para Moisés, toca com a tua vara. Ele vai e toca com a tua vara. Então, o milagre acontece, mas Deus nos faz participantes. Nós temos que ter iniciativa nas coisas.
Isso chama-se fé. Ande ainda que não veja nada. Obedeça a Deus. E por último, erga sempre o memorial. Saiba quem deu o livramento. Saiba quem é o autor da tua vitória. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Deus abençoe você que está nos assistindo. E eu peço para a irmã Kelly fazer aquela oração de fé. Em nome de Jesus. Glória a Deus.